ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as manifestações antifascismo e antirracismo que vem acontecendo no país e também no mundo, e sobre uma saída dos trabalhadores para a defesa da democracia e da saída da crise imposta pelo coronavírus. No programa de hoje, nós vamos contar com a participação da Silvia Ferraro, que é da Frente Povo Sem Medo e da Direção Nacional do PSOL, Toninho Ferreira, que é presidente do PSTU de São José dos Campos, e Gilson Góes, que é secretário de combate ao racismo da CUT de Pernambuco. O programa de hoje é um pouco diferente. Ele foi gravado a partir de uma live que foi exibida ontem, terça-feira, dia 9, nas redes sociais do sindicato. Portanto, você vai notar alguma diferença nos áudios, sobretudo no áudio do Gilson Góes, que foi gravado em separado. Por conta de uma instabilidade na internet, o Gilson Góes teve uma participação bastante prejudicada na live de ontem, mas nós pegamos a participação dele em separado e estamos anexando aqui no Petrocast de hoje. O debate é muito bom, vale a pena acompanhar. Fique com a gente. Muito bem, gente, vamos lá então. No último domingo, já pela segunda semana consecutiva, a gente teve uma série de atos pelo Brasil, em mais de 20 cidades, mais de 20 capitais, e em diversas cidades do interior também, contra o avanço do fascismo no país, e atos também com um caráter antirracista bastante forte. Eu queria começar, então, a rodada pela Silvia. Silvia, qual é a sua avaliação sobre esses atos, a evolução desses atos no país? Eu acho que foram atos bastante vitoriosos. Eu participei do ato aqui em São Paulo, no Largo da Batata. Tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas. Foi um ato convocado pela Frente Povo Sem Medo, pelo Movimento Negro e também pelo Movimento das Torcidas, né, que é por democracia. E esse conjunto de movimentos convocou o ato com a preocupação, inclusive, de garantir a segurança mínima dos manifestantes, no sentido de que foi distribuído álcool gel. Assim que a gente chegava no ato, a gente tinha uma brigada de médicos e enfermeiros que distribuíam máscaras, álcool gel, e também teve uma grande preocupação de não deixar com que nenhum provocador fizesse qualquer coisa dentro do ato. Então, um ou outro provocador que apareceu foi convidado a se retirar do ato. Nós fizemos o ato no Largo da Batata, ou seja, a gente não se encontrou com a manifestação que tinha sido marcada pelos bolsonaristas na Avenida Paulista, e, portanto, a gente fez uma manifestação bonita, uma manifestação com um forte conteúdo antirracista, tinha um peso muito grande dos jovens negros, dos jovens da periferia. Essa composição social foi uma coisa muito importante. 90% dos oradores do ato foram pessoas negras. As organizações, elas colocaram, né, seus protagonistas negros e negras para poder fazer as falas. Muitos grupos antirracistas, portanto, e também o peso das torcidas, né, principalmente das torcidas antifascistas, e da Frente Povo Sem Medo, aí com os movimentos sociais, o MTST também muito presente, com as suas mulheres aí na linha de frente. Então foi um ato bonito, um ato para cima, um ato vitorioso, no meio de muita polêmica que a gente teve na semana anterior do ato, que foi a polêmica se era certo ou não fazer o ato, porque nós somos aqueles que sempre defendemos que tinha que continuar o isolamento social, que não tem que ter a reabertura do comércio. Então, ficamos naquela contradição. A gente defende o isolamento social, a gente defende a quarentena para preservar vidas, e a gente vai para a rua para fazer manifestação, mas nós julgamos que era correto, porque a gente vive num momento em que as mortes no Brasil, elas estão a galope, elas estão crescendo demais. A maioria dos governadores está flexibilizando, né? Aqui em São Paulo mesmo, na capital, a partir de amanhã o comércio de rua já vai reabrir, e o Bolsonaro e os bolsonaristas todos os domingos nas ruas, pregando o fechamento do Congresso, pregando ditadura militar, pregando AI-5, pregando tortura, pregando as coisas mais horríveis, né? Pregando tudo que pode ser de pior, né? A necropolítica que a gente fala, uma política de morte. E a gente não podia deixar
deixar de se manifestar nesse momento também em que a gente tem um ascenso internacional da luta antirracista. Então, por isso que o nosso ato ele foi uma combinação da luta antirracista com a luta antifascista. E nessa combinação, eu acredito que o ato foi vitorioso, não houve nenhum conflito, né, durante a manifestação, isso foi bastante importante, e o ato transcorreu bem e a gente conseguiu o objetivo que nós gostaríamos que ele tivesse feito. Tanto é que incomodou muito o Bolsonaro, incomodou muitos bolsonaristas. Eles estavam nas ruas também no domingo em número muito reduzido, né? Já mostrando aí a perda de popularidade do Bolsonaro e a própria crise na sua própria base social. Então, eu acho que os atos de domingo marcaram aí uma virada aí na chave na conjuntura brasileira. Perfeito. Eu queria jogar agora a palavra para o Toninho. Toninho, a Silvia levantou esse aspecto bastante importante, né, de que agora essa presença dos atos nas ruas, já pela segunda semana consecutiva, coloca novamente os trabalhadores, as forças de esquerda na rua, né, no local onde é o seu local de luta, né, ou seja, tira o monopólio da direita, da extrema-direita desses espaços. Como é que vocês estão vendo isso? Olha, veja só, Manu, eu penso que aquela frase do George Floyd que diz, que ficou preso ali com o joelho no seu pescoço durante 8 minutos e 46 segundos, dizendo que não conseguia respirar, é assim que nós sentimos. Nós também não estamos conseguindo mais respirar. Então é importante ir para a rua. Achei fantástico os atos que teve nesse domingo. Nós aqui em São José fizemos na sexta-feira, você inclusive acompanhou, e os atos precisam sair, nós precisamos ir para a rua, não tenha dúvida. Nós defendemos a quarentena geral, nós queremos que realmente pare tudo para que as pessoas possam viver, nós defendemos a vida, é preciso defender a vida. Agora, o governo faz exatamente ao contrário. O governo, desde o começo, nunca quis parar em nada, por ele não tinha nem quarentena. O governo federal. Os governos estaduais têm a mesma postura e vai flexibilizando tudo. Então, nós precisamos realmente ir para a rua e, com todos os cuidados do mundo, usando máscara, com todos os cuidados do mundo, para que a gente possa realmente fazer esse tipo de ato. Eu acho que tem que ser dessa maneira. E eu tenho gostado muito desses atos, principalmente na questão, por exemplo, no Estado, quando começa a derrubar os símbolos do racismo. Acho que é aquilo que aconteceu em Bristol, quando jogaram uma estátua dentro do rio de um mercador de escravos. Quando a humanidade começa a acabar com seus símbolos, isso é muito importante. Acho que aqui no Brasil, essas manifestações também têm que começar a derrubar esses símbolos. Nós temos em todas as cidades desse país, ou quase todas, tem a rua chamada Domingo Jorge Velho. Em toda a cidade tem alguma homenagem a algum escravocrata. Nós precisamos acabar com isso, é preciso acabar com esses símbolos. Foi importante quando a população começou a derrubar os símbolos stalinistas, eu acho que foi importante, porque destravou a luta da humanidade, inclusive. Agora é preciso mudar tudo isso. É preciso que esses símbolos também sejam derrotados. Nós estamos começando uma campanha aqui em São José para acabar com essa rua chamada Domingo Jorge Velho, que é uma rua no bairro Nobre. Veja você, uma rua no bairro Nobre. Nós queremos acabar com esses símbolos, sim, senhor. Agora, eu penso que é preciso continuar essas mobilizações, acho que foi muito importante, o de São Paulo, todos eles foram bastante importantes. Agora, o que é ruim, eu queria até colocar isso, é alguns governadores, por exemplo, ter reprimido os atos. O que aconteceu, por exemplo, no Ceará é muito ruim, porque se pode abrir shopping, se pode abrir todo o mercado, se pode abrir tudo, por que não pode ter ato? Por que então não faz isso? Com todos os cuidados, quem é grupo de risco não deve ir para os atos, não tenho dúvida disso. Eu, por exemplo, vocês que me conhecem sabem que sempre tive nesses atos, infelizmente não fui no ato aqui, não pude participar por ser grupo de risco, tem mais de 60, eu acho que a gente tem que cumprir isso. Mas eu penso que está destravando, eu acho que ainda é pouco, tem mais gente, eu acho que vai crescer esses atos, acho que vai crescer, porque muitas organizações vacilaram, ficaram achando que não deveriam chamar, nós vimos várias entrevistas nesse sentido, vários partidos achando que não deveria, ou quando começou a dizer que deveria, também não fez nenhum esforço para poder chamar, várias organizações nesse sentido. Agora, nós precisamos unificar todo mundo, é preciso unificar todo mundo e colocar, assim, um bloco na rua. É preciso muita gente na rua, daqueles que não são grupo de risco, e a gente fazer com todos
as precauções, mas fazer grandes mobilizações. Eu acho que isso nós estamos precisando, porque, na verdade, não é só a luta antifascista, porque a luta antifascista é muito curta, só isso. Porque nós não queremos só democracia, nós queremos mais que isso. É importante a luta pela democracia, mas nós queremos muito mais que isso. A luta antirracista é fantástica, que nós precisamos fazer. Esse país esconde um racismo, chamado aí um mito da democracia racial, que na verdade não existe. Então é importante. Agora, tem que colocar também a pauta dos trabalhadores. Nós tivemos retirado vários direitos dos trabalhadores e é preciso colocar os trabalhadores nessa luta toda. Sem dúvida, foi muito importante esses atos. Acho que valeu a pena. Perfeito, Toninho. Queria chamar agora o Gilson aqui para o nosso debate. Já queria, então, pedir que você comentasse, né, sobre como é que vocês estão vendo essa questão, essa junção da luta antirracista e antifascista no Brasil. Né? No último domingo, uma das características marcantes dos protestos foi uma juventude negra, periférica, com muitos cartazes, Vidas Negras Importam, em homenagem aos negros os negros da periferia, jovens negros que foram mortos, assassinados injustamente pela polícia, o próprio Miguel, né, que aconteceu aí em Recife. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A questão do combate ao racismo não é uma questão para gente nova. Ela sempre foi estabelecida de acordo com as suas condições, a partir dos nossos irmãos negros e negras chegarem aqui neste país. Então, sempre houve resistência, sempre houve tentativas, né, de superação dessa condição estabelecida. Isso nunca foi pacífico como a história contada pelos vencedores, pelos brancos, pelos senhores de engenhos e pelos brancos europeus, né, nunca foi pacífica. Então, essas resistências, elas vêm se construindo ao longo dos séculos. Nós nunca fomos aceitos enquanto raça, enquanto classe, por essa elite. Nunca. Há uma normatização, uma normalização para que a violência não crie revoltas na sociedade. A mídia é o grande culpada disso. O terror estabelecido pelo Estado a partir das suas polícias, né, em exercício é algo impressionante e vergonhoso. No caso mais recente, a gente teve algo diferenciado a partir da morte do George Floyd. Mas quantos George Floyd nós não tivemos nas nossas periferias? E isso é abafado. Então, começamos a dizer à sociedade: vidas negras importam. A questão do racismo que hoje vão às ruas do nosso país, né, impulsionado pela questão das mortes recentes, a questão do João Pedro, a questão do George Floyd, a questão do Miguel aqui em Pernambuco, não é qualquer coisa. Então, a nossa luta é secular. Então, os reflexos das ruas de hoje, e ainda bem que estão acontecendo, né, a gente vê a presença de brancos e vê a presença de negros, mas que estão pela democracia. Mas não é só pela democracia. É preciso estarmos juntos lado a lado, mas na hora de repartir o pão, a gente tem assento na mesa. É preciso a gente furar a bolha daquilo que protege as pessoas de não verem o que acontece com o nosso povo nesse país. Vidas negras importam. Queria colocar um outro elemento, então, ver com você, Silvia. Um outro debate que a gente tem hoje, né? Hoje, logo mais às 19 horas, o TSE vai julgar uma ação que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né, por suposto favorecimento em fake news e também em invasão de páginas na internet, né? No caso, foi aí a invasão que ocorreu durante as eleições da página Mulheres contra Bolsonaro, né? O título dessa página foi mudado por Mulheres com Bolsonaro, e o próprio, então, candidato à presidência usou essa imagem, esse post nas redes sociais, enfim. E agora, às 19 horas, o TSE vai julgar essa ação. Queria que você comentasse um pouco sobre esse embate entre o governo, entre o executivo e o STF, o judiciário, né, a possibilidade que vocês veem de cassação ou de impeachment nesse momento. Então, o que vai estar sendo julgado hoje é um pedido que na época foi feito, né, por dois
presidenciáveis. Um era o Guilherme Boulos, que era candidato a presidente pelo PSOL, outro foi a Marina Silva, que era candidata a presidente pela Rede, e esses dois ex-candidatos entraram com um pedido de cassação da chapa por causa de um crime cibernético que os apoiadores da chapa do Bolsonaro cometeram e que, com certeza, favoreceu essa chapa nas eleições, assim como todas as fake news favoreceram a chapa do Bolsonaro nas eleições, é que vai haver esse julgamento hoje no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. A gente não espera muito desse TSE, porque a gente sabe que a Justiça não vai fazer nada sem aí o aval aí da própria burguesia, do próprio exército, né? Eles estão, por mais que haja esse conflito entre os poderes, né? Por mais que o TSE, o próprio o tribunal, o STF, né? Por mais que eles estejam em conflito com o governo executivo, com o Bolsonaro, eles ainda não estão decididos, né? Não tem esse aval aí para uma atitude de derrubada do Bolsonaro, seja por impeachment, seja pela cassação da chapa. A gente acredita que essa derrubada do Bolsonaro só vai ser possível quando houver realmente um movimento popular, um movimento de massas, um movimento em que a classe trabalhadora seja protagonista e que possa vir às ruas, ocupar as ruas para exigir esse fora Bolsonaro. Porém, esse julgamento de hoje ele é importante porque as pessoas estão relembrando, né, de como que a eleição do Bolsonaro foi totalmente fraudada. Como que a eleição do Bolsonaro foi uma armação, na verdade, desde o processo do golpe parlamentar, com Lava Jato, com fake news, com a mídia toda apoiando, né, com o próprio Moro na época, armando, né, para tirar o Lula da eleição e depois, enfim, toda uma armação que foi feita para o Bolsonaro ganhar. Essa eleição, a eleição do Bolsonaro tem várias brechas para ser impugnada essa chapa do Bolsonaro-Mourão. E essa de hoje é uma delas. Então, a gente vai acompanhar o julgamento, que começa agora às 19 horas. A gente está denunciando isso nas redes sociais e a gente está exigindo que o TSE casse a chapa Bolsonaro-Mourão. Mas a gente não espera muito dessa justiça, porque essa justiça, ela também está ali, por mais que haja esses conflitos, ela também está comprometida aí com não com o governo propriamente dito, mas com o regime, né, de manter a tal da estabilidade do regime democrático burguês. Toninho, eu queria seguir com você, então, pedir para você comentar sobre essa questão aí também dos embates do governo, entre o governo e o judiciário, né? Nesse momento, o governo Bolsonaro, ele vem apresentando quedas de popularidade, né? Já agora o nível de rejeição vem aumentando, ao nível que a pandemia também vem se agravando, né, em todo o país. E, junto com isso, o judiciário também vem apertando um pouco mais o governo. Como é que vocês estão vendo esse jogo, essa possibilidade de impeachment ou mesmo de cassação da chapa? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho importante isso que está acontecendo no TSE. São 8 pedidos de impugnação da chapa de Bolsonaro e Mourão. Eu acho que é importante fazer isso, porque, inclusive, muda um pouco aquilo que a gente tinha até pouco tempo. Nós vimos várias organizações, vários partidos políticos, inclusive dizendo o seguinte: bom, se ele foi eleito é preciso respeitar. Vamos esperar até 2022. Não dá para esperar até 2022. 2022 é uma eternidade. É preciso derrubar esse governo agora, antes de completar 2 anos, para sair Bolsonaro, Mourão e sair Guedes. Tem que tirar toda essa corja. Aliás, todos os ministros, todos eles, o ministro sem educação, como pode manter um ministro desse? Como se pode ter um governo desse porte? Então, acho que foi importante. É importante porque agora eu acho que todo mundo está percebendo que não dá para esperar 2022. As pessoas que só pensavam numa saída eleitoral sabem que não dá. A população não vai aguentar, é preciso ir para a rua, é preciso se organizar. E além dessas atividades no TSE, para caçar a chapa, tem também aí todos os pedidos de impeachment. Já está com 35, 36 pedidos de impeachment. Tem inclusive, que 8 partidos assinaram, inclusive o PSTU está assinando um pedido de impeachment. Nós não achamos que resolve só através da
da justiça ou através do parlamento. Eu fico impressionado que as respostas são pífias. Você vê, é uma coisa muito singela. O governo faz o que faz. Vai para frente de um quartel, pede o AI-5, pede fechamento do STF, pede o fechamento do Congresso. A resposta do Toffoli de vez em quando ele fala uma coisa, depois volta atrás. A resposta do Maia é nada, o Maia não fala nada, não tem. A resposta é singela demais para quem está querendo fazer o que ele quer fazer. Então é preciso, o que falta aí é povo. A hora que o povo sair para a rua, grandes mobilizações, grandes manifestações para poder acabar com tudo isso. E, sem dúvida nenhuma, essa luta, uma coisa que está aparecendo agora com essa pandemia, que isso nós vamos ter que estudar muito, estudar e fazer, e essa é o que se concretizou, é o que está acontecendo agora, é dizer que o capitalismo não é possível mais. Essa dicotomia entre socialismo e capitalismo, ou capitalismo e barbárie, tem que vir à tona, e nós temos que lutar pelo socialismo. Não tem saída. Você imagina quantos laboratórios hoje estão procurando uma vacina, em vez de fazer uma coisa unificada, de ser bem para o povo, uma vacina que interessa a todo mundo, de não ter patente para não dar lucro. Porque enquanto a saúde for mercadoria, nós não temos solução. Se vocês forem ver, existe mais farmácia no país do que padaria. Por quê? Porque dá muito lucro. Os laboratórios têm muito lucro. É a saúde do povo. Depois a gente vê um monte de hipocrisia, como os grandes empresários estão fazendo aí homenagem, ajudando na história da pandemia, dando algum... Gente, isso que eles estão fazendo é absolutamente nada. Você vê o cara lá da Vale do Rio Doce, que fez o que fez em Sobradinho. Agora vem dar alguns milhões, alguma coisa para ajudar o povo, e o governo faz esses R$600, que é pouco, muito pouco, mas é difícil, inclusive, para chegar, não chega. Enquanto isso, ele pega 1,3 trilhão e entrega para grandes empresários, para banqueiros. É por isso que esse sistema não pode continuar. Está colocado, não é mais possível. A vida do povo pouco importa. É isso que o Bolsonaro fala. E daí? Porque para ele pouco importa. Então é por isso que é preciso mudar, nós não temos dúvida disso. O PSTU, essa é a visão que o PSTU tem. Porque, inclusive, Manu, Silvia e Gilson, a situação vai ficar muito pior depois da pandemia. A situação do mundo dos trabalhadores vai piorar e muito. Você imagina se tiver o que está se falando, aqueles mais singelo, mais otimistas, estão falando de reduzir 8% do PIB. Se reduz 8% do PIB, vai ser um desemprego fenomenal. Então, isso vai ter que lutar, e nós temos que lutar muito para transformar todo esse sistema. Agora, acho importante essa luta no TSE, inclusive essa luta no Congresso, mas eu tenho pouca confiança. Se tiver massa na rua, o Maia muda de postura, Toffoli muda de postura, todos eles mudam de postura para poder derrubar Bolsonaro, Mourão, Guedes e toda essa coisa. Palavrão aquele dia lá, os palavrões lá, foi o de menos. O pior são as propostas políticas, as propostas que fizeram. Palavrão, vamos dizer assim, se suporta. Agora, as propostas deles são terríveis. Silvia, tem algumas respostas aí para a crise democrática, né? Para toda a crise que o governo Bolsonaro impõe à população agora. Uma delas está expressa nas ruas, né, nas mobilizações dos trabalhadores, e tem um outro nível também, que são esses manifestos, né, manifestos Somos 70%, o Basta, Estamos Juntos, né. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa possibilidade, né. De um lado, a gente tem as ruas e a necessidade de seguir nas ruas, e, por outro lado, você tem essas frentes amplas, né, se formando. Umas claramente pedem o impeachment, pedem a saída do presidente, outras nem tanto. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, assim, o que nós defendemos é a unidade de ação entre todos, inclusive aí, neste caso, podem ter setores burgueses, mas para uma ação específica, no caso, uma derrubada do Bolsonaro, um movimento pelo impeachment e tudo mais. Sobre o manifesto Todos Juntos, Somos Juntos, nós não assinamos esse manifesto, não, porque, primeiro, ele era um manifesto que era muito amplo, né, reunia muitos setores, inclusive os próprios setores golpistas, os setores que ajudaram a eleger Bolsonaro, mas isso até poderia ser, digamos assim, tolerado se fosse um manifesto para uma unidade de ação de uma proposta de impeachment, uma proposta de derrubar o Bolsonaro, só que o manifesto não tinha proposta nenhuma. Nem a palavra Bolsonaro tinha no manifesto. Então, um manifesto que dizia que a esquerda tinha que se unir com a direita, com todo mundo, para fazer o quê, exatamente? Não tem uma proposta de ação.
Nós não temos acordo com o plano da burguesia, nós não temos acordo com o plano do Maia, o plano do Fernando Henrique Cardoso, porque eles agora estão contra o Bolsonaro, mas eles são favoráveis ao plano econômico do Guedes, né? Tanto é que eles falam contra o Bolsonaro, a própria Globo, né, fala contra o Bolsonaro, mas não fala contra a política econômica que o Bolsonaro aplica. Então, nós não temos acordo nenhum programático com esses setores burgueses para assinar qualquer manifesto que diga que nós temos que cancelar as nossas diferenças, passar por cima das nossas diferenças. De maneira nenhuma, nós não temos que passar por cima das nossas diferenças, porque nós temos diferenças profundas de como tem que ter uma saída, um programa e uma saída da classe trabalhadora para o Brasil, e não uma saída neoliberal que é apontada aí por esses setores burgueses. Então, nós não assinamos esse manifesto, eu sou do PSOL, sou de um grupo dentro do PSOL chamado Resistência, e nós somos contrários à assinatura deste manifesto, inclusive pelos próprios parlamentares do PSOL. Porém, tem um outro movimento que não é bem um manifesto, que Somos 70%. Isso não chegou a ser um manifesto, foi só uma hashtag. Foi uma hashtag que foi utilizada via Twitter, né, que serviu para demarcar que hoje nós somos maioria em relação ao bolsonarismo, em relação à base de apoio do Bolsonaro. Mas, assim, o propósito é mais fazer uma agitação política em torno a isso. E o manifesto Basta é um manifesto de advogados e juristas que falava contra Bolsonaro, daí já tinha mais a proposta de impeachment e tudo mais. Então, o que nós defendemos? Nós defendemos a unidade de ação com todos os setores que estão a fim de fazer realmente uma ação. No caso, a ação de derrubar Bolsonaro. Nós achamos que isso deve ser feito. Impeachment, cassação da chapa, movimentos de rua, mobilizações, assinatura de manifestos, tudo isso. Agora, nós estamos absolutamente contra qualquer tipo de frente ampla, qualquer tipo de frente programática, porque é impossível ter uma frente com o mesmo programa entre trabalhadores e burgueses, entre as centrais sindicais e o Maia, que colocou a questão da reforma da Previdência, da reforma administrativa, vai colocar, né, para votar no Congresso Nacional. Então, essa unidade é impossível. Então, por isso, a gente defende uma frente única, que seria uma frente das organizações da classe trabalhadora, construindo um programa de uma saída desta classe, dos explorados, dos oprimidos, para o Brasil. Perfeito. Toninho, vou jogar para você, então, comentar aí um pouco em relação a isso, como é que vocês estão vendo, né? Muitos jornalistas falam que esse clima de manifestações pró e contra o governo, esses manifestos, eles geram um pouco do clima das diretas já, né, do que foi vivido no Brasil, no momento da redemocratização e tal, no momento agora que a gente vive os ataques à democracia. Como é que vocês estão vendo essa questão dos manifestos? Veja só, Manu, o PSTU, já há algum tempo, ele diz que nós vivemos uma sociedade polarizada, e ela cada vez está mais polarizada. Teve um momento, inclusive, que parecia que a direita tinha ganhado um espaço a mais, mas, evidentemente, isso acontece. Sociedade polarizada não significa que só tem um lado, é uma polarização. E essa polarização segue, e ela está cada vez maior. Ela está cada vez maior nas ruas, por todo lado. E não é só no Brasil, isso é no mundo. O mundo todo está polarizado. É fantástico você ver a solidariedade, a luta que se tem em todo o mundo com relação a essa questão do racismo. Então, com pautas, inclusive, novas. Então, é fantástico. Então, essa é a polarização da sociedade. Agora, essa polarização da sociedade não pode ser que nos leve, e muitas vezes isso ocorre, a que a gente fique achando que está todo mundo junto. Não está todo mundo junto. O Luciano Huck não tem o mesmo pensamento que eu. Ele não acredita nas saídas exatamente como eu penso, como o PSTU pensa. Então, nós não vamos assinar um manifesto com o Luciano Huck, que até outro dia estava defendendo essa chamada democracia burguesa como se fosse... Até outro dia não, sempre está defendendo, e eles estão sempre defendendo. Fernando Henrique Cardoso fez o que fez quando estava no governo, então não tem nada a ver. Então, acho que esses manifestos, essas coisas vão surgindo, mas é preciso aí separar as coisas. Eu não acho que a classe trabalhadora vai estar melhor com o Luciano Huck. Veja só, em todos esses manifestos, a questão do retorno ou acabar com a retirada dos direitos, todos os direitos que eles nos retiraram.
se volta, se deve voltar, que retirou, inclusive, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista. Isso não está colocado nunca. Eles nunca colocam esse tipo de coisa. Então, não é a mesma coisa. Eu acho que devíamos ter uma frente única operária, uma frente de lutadores, marchar junto, estamos a favor de marchar junto, que os atos possam ter bandeiras. Gostei muito em São Paulo que os partidos puderam levantar suas bandeiras. A bandeira do PSTU estava lá e outras bandeiras também devem estar, porque achamos que o partido político tem que se colocar, aqueles que acreditam, vai para a rua e leva suas bandeiras. Então, agora esses manifestos têm essas coisas que metem todo mundo dentro de um balaio só, e nem todo mundo, isso não é real, isso não é fato. Por exemplo, até a história da Frente Ampla, que hoje se discute muito a chamada Frente Ampla. Agora, essa Frente Ampla é para eleição, é saída eleitoral. Nós não estamos preocupados nesse momento com saída eleitoral. Nós queremos tirar Bolsonaro, Mourão e toda essa coisa que está lá. Porque, veja só, Manu, para poder enfrentar a pandemia, o vírus da pandemia, o coronavírus, é preciso tirar o verme que está no Palácio do Planalto. Se a gente não derrota Bolsonaro, nós não derrotamos a pandemia. A curva está ascendente e está todo mundo abrindo tudo. O comércio, aliás, esse país nunca teve quarentena para valer. As fábricas continuaram funcionando. Tudo continuou funcionando a boa parte. Nós defendemos a quarentena total e geral, para diminuir o número de mortes, para que não tenha mortes. Por exemplo, teve país que conseguiu. É escandaloso ver o que aconteceu em outros países e o Brasil hoje é o epicentro do mundo. Então, esses manifestos não defendem isso. Então, acho que só para fazer a frente por fazer, não. Nós queremos fora Bolsonaro, Mourão, toda essa coisa, acabar com esse vírus que está no Planalto, esse verme que está no Planalto, mas eu creio que está no caminho certo a unidade e a população na rua para a gente fazer essa derrota deles. Perfeito. Gilson, eu queria que você comentasse também em relação a isso, né? Como é que vocês estão vendo, por um lado, essa possibilidade que já está colocada de construir frentes de trabalhadores para combater os ataques do governo e também, por outro lado, de frentes que começam a surgir entre trabalhadores e também como empresários, com a burguesia, para defender a democracia. Como é que vocês estão vendo isso? Bom, Manuela e demais, a frente ampla, muito ampla, eles não pontuam o que é central para a classe trabalhadora. Eles não criticam, não tem fora Bolsonaro, não tem fora Mourão, não tem fora o seu governo. Não tem uma crítica contundente à questão do genocídio. Nós estamos com mais de 37 mil mortos no país. E tudo que se diz é que a gente tem, que não dá para ser assim, que vamos mudar, mas mudar o quê? A gente precisa ter uma elaboração de frente de esquerda para que elabore exatamente uma plataforma que venha atender às políticas públicas. Por que é que o SUS, né, que atende a 80% da população que é atendida pelo SUS é negra? Então, como é que esse governo retira dinheiro do SUS, retira dinheiro da educação? Então, há uma clareza nessas investidas que é um neofascismo explícito, um racismo estrutural contundente e uma política de genocídio, através das suas políticas econômicas, que a grande mídia não combate, o empresariado não combate, né? E a gente fica revoltado porque está no isolamento social, uma parte de nós, porque outras têm que sobreviver. E o domingo agora representou, a partir de alguns elementos, como a questão do George Floyd nos Estados Unidos, a questão aqui em Pernambuco do garoto, né, o Miguel, garoto de 5 anos, filho de uma doméstica, né? Ali está nitidamente expressa a questão da Casa Grande e Senzala. Ainda bem que tem tido uma repercussão nacional, né? O momento fez com que isso aparecesse, né? Então, vários elementos dentro desse caso Miguel, vários trabalhadores que, ou seja, além de uma crise sistêmica, de pandemia política e econômica, a gente tem uma violência que mata todos os dias, já matava antes e agora mata muito mais, negros e negros, principalmente os jovens. Então, não é de não se esperar que na maioria das 20 capitais onde tiveram
manifestações de várias, dezenas, centenas de cidades que houveram manifestações, nós tivéssemos uma maioria de jovens negros e negras, de mulheres, porque ninguém aguenta mais. O pessoal está dizendo não dá mais. E a gente precisa apontar caminhos, a gente precisa estar atento, a gente precisa tomar atitude. As atitudes, elas passam por incorporar todos aqueles que temos em nós um olhar socialista, as saídas que podemos chegar e poder ampliar, não o discurso, mas o que é que realmente de atitude que podemos implementar nas periferias, onde não tem saneamento público, onde não tem água, onde não tem internet, em muitas casas não tem energia. Ou seja, como ampliar? Então, nós precisamos debater isso. É isso que nos interessa uma frente ampla de esquerda. Se há 70% que estão contra esse governo, contra Bolsonaro, tudo bem. Porque é contra a democracia, tem um setor da área cultural, um setor da área dos empresários que não está atendendo determinados requisitos específicos. Mas a grande maioria dos problemas apresentados se diz respeito a um regresso à senzala. É uma política é uma necropolítica, é uma política de genocídio, é uma política de precarização do trabalho, é uma política onde está dizendo claramente: nós não queremos vocês aqui. O lugar de vocês é prestar favores e a gente dá uma gorjeta. Essa é uma realidade que a gente vive no nosso país, infelizmente. Então, dentro desse ponto de vista, eu acho que há saídas, sim. A gente precisa fazer com que isso aconteça, a gente precisa que a esquerda estabeleça uma frente ampla de esquerda, elabore pautas, tenhamos atitudes junto à classe trabalhadora e à periferia, aqueles que têm serviços precarizados, né? E fazer com que essa política do Guedes seja derrubada, porque só teremos alguma saída positiva se todo o governo for para a rua. Temos que tirar esse governo para poder ter novas eleições democráticas, onde os companheiros como Lula, por exemplo, têm o direito de participar. Então é isso que a gente avalia diante dessas condições postas. Eu queria partir agora um pouco para o debate da saída econômica para essa crise da pandemia que a gente está vivendo. Um dos assuntos que a gente sempre busca abordar aqui nas lives é a Petrobras, né? A defesa da Petrobras estatal, o papel que essa empresa estatal tem para o desenvolvimento do país. Então, eu queria agora que vocês abordassem um pouco sobre a questão de um programa para a saída da crise, né, para a retomada da economia e do crescimento do Brasil, sobre essa perspectiva dos trabalhadores, né? Então, Toninho, eu começo por você. Você fale um pouco sobre isso. Eu queria começar dizendo o seguinte: o país precisa de parar a dívida pública, não é possível. Agora vai ter 92,5% do PIB brasileiro vai estar comprometido com a dívida pública. Enquanto estiver mandando dinheiro para banqueiros, nós não temos saída. Enquanto estiver pagando grandes empresários, só tendo dinheiro para grandes empresários, não tem saída. É por isso que precisa transformar essa sociedade. O dinheiro tem que ser para os trabalhadores. Esse é um país rico, um país muito rico, um país que tem condição de viver muito melhor, que o povo pode viver melhor. O país é rico, o povo é pobre. Veja só, nós estamos nos transformando numa colônia. O Brasil só tem extrativismo, ou seja, só produz commodities, só exporta commodities. Por exemplo, o país só exporta soja, minério de ferro, suco de laranja, carne. Pô, isso é um absurdo. Um país desse tamanho, e essa é a visão que se tem. Bolsonaro, aliás, os outros governos também que passaram, foram exatamente nesse sentido. Na economia se parece muito. Não tem muita diferença. Continuaram pagando dívidas, e dívida pública, e a população que se dane. Está vendo a falta que faz agora no SUS. E nós defendemos o SUS, que o SUS seja realmente eficiente, que tenha dinheiro. Por exemplo, só 3% do orçamento vai para o SUS. 43% do orçamento vai para pagar dívida. É preciso acabar com isso. Eu estava dizendo sobre a questão que só produz commodities. Por exemplo, nós defendemos a Petrobras 100% estatal. Essa é uma empresa que é estratégica, tem que ser estatal, tem que estar na mão dos trabalhadores, os trabalhadores estarem dirigindo
a Petrobras e governando a Petrobras e dirigindo essa empresa. Agora, é porque teve muita corrupção quando era estatal? Teve. Tem que combater a corrupção. Agora, não pode ser que você mate a vaca para acabar com o carrapato. Essa lógica que nenhum trabalhador rural sabe que não pode ser usada. Você tem que acabar com o carrapato. Não é acabar com a empresa como eles estão fazendo, eles vão privatizar e estão privatizando tudo. E aí a nossa solidariedade, o nosso apoio ao Sindicato dos Petroleiros, a luta dos trabalhadores petroleiros a nível de país, para não deixar com que isso aconteça. E queria te dizer, colocando aí a questão da Embraer, por exemplo. A Embraer, nós lutamos muito, e vocês acompanharam essa luta, em 1994, para que ela não fosse privatizada. Itamar Franco privatizou a Embraer. E agora, recentemente, tentaram vendê-la para a Boeing. A Boeing queria apenas o setor de inteligência da empresa, queria apenas o setor de projeto. A Embraer, aqui no Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde domina todo o ciclo da aviação, desde a prancheta, desde o desenho do avião até colocar o avião no ar. Eles queriam fechar a empresa. Ainda bem que rompeu esse acordo. A Boeing está aí na falência por causa do projeto 737 MAX, que não deu certo, e aí a empresa agora tem que voltar a ser estatal. Essa luta, essa unidade entre petroleiros e os trabalhadores metalúrgicos, para que a gente lute por uma empresa Embraer estatal e sob o controle dos trabalhadores. Para a gente não pode ser que a gente vai apenas exportar commodities como está acontecendo, ou seja, a desindustrialização do país é uma coisa que existe, começou há mais de 30 anos. Tem que inverter essa lógica para que a nossa população possa viver melhor. Por isso, colocar não apenas ser estatal, mas ser estatal sob o controle dos trabalhadores, para que a gente possa mudar e inverter essa lógica. Eu acho que essa é a saída, e ter um projeto econômico para os trabalhadores que possa responder realmente à classe trabalhadora. Senão, não tem saída. Se continuar pagando dívida pública, não vai ter saída aos trabalhadores. Silvia, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? A crise da pandemia, ela já está gerando muito desemprego no país. O país já vem de uma crise econômica desde antes, né? E o programa do governo Bolsonaro, do governo Paulo Guedes, para essa crise é privatização, é acabar com todo o serviço público e não apresenta nada de concreto para gerar mais emprego. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como que vocês estão vendo um programa para recuperar tudo que foi perdido nesse momento da pandemia. Bom, primeiro em relação à Petrobras, eu acho que é reestatização, né? A desprivatização de tudo aquilo que já foi entregue, que já foi privatizado, e a gente ter realmente a Petrobras 100% estatal, com o monopólio da exploração, da venda, né? Que seja, inclusive, somente a Petrobras a fazer isso no Brasil, uma empresa pública. A outra coisa é que a gente acha que a Petrobras tem que investir na pesquisa para outras fontes de energia que não sejam a energia chamada energia suja, energia do petróleo. A gente precisa que esse plano dos trabalhadores tenha uma preocupação com a ecologia. Não dá mais para a gente que é de esquerda, que é socialista, não ter uma preocupação com a natureza. Por quê? Porque essa epidemia que a gente vive hoje, ela é fruto também de uma relação destrutiva que o ser humano, através do sistema capitalista, tem tido com a natureza. Então, nós precisamos diminuir a emissão de gás carbônico, a gente precisa de um outro tipo de economia voltada para uma outra relação do homem com a natureza. Então, é necessário a gente pesquisar outras formas de energia. Sobre a questão da economia, eu acho que o que é mais necessário hoje é a questão da preservação dos empregos, mas não só da preservação dos empregos, neste tipo de serviço que as pessoas fazem. É preciso repensar, inclusive, quais os serviços essenciais, aquilo que deve ser investido, aquilo que não deve ser investido. A gente vê muito investimento em indústrias, em comércios que não são coisas essenciais para as pessoas. A gente vê pouco investimento na pesquisa científica, que é uma coisa que deveria ter muito mais investimento. As pessoas deveriam estar estudando mais, ao invés de estar trabalhando muitas
muitas vezes mais do que 8 horas por dia, 10, 12 horas por dia, com aquela jornada de trabalho estafante. Então é preciso diminuir a jornada de trabalho, é preciso que a gente tenha mais vagas nas universidades, investimento em pesquisa. Eu acho que essa epidemia serviu para a gente ver aquilo que realmente importa e aquilo que não importa. Se a epidemia servir para mudar essa chave, ela vai cumprir um papel de fazer uma reflexão que a gente precisa de outro tipo de sociedade. Então, tem que ter, sim, a suspensão do pagamento da dívida pública, tem que ter, sim, a taxação das grandes fortunas. É um absurdo esse 1% aí de bilionários, trilionários no mundo. A questão da economia não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial. A gente tem uma ordem mundial em que o Brasil é um país agrário exportador de commodities. Isso não pode continuar, porque o agronegócio ele é nefasto para a natureza, à medida que ele promove o desmatamento, a exportação de commodities, a mineração predatória, os madeireiros, tudo isso são coisas predatórias para a nossa natureza, para a Amazônia, para as grandes florestas. É preciso mudar isso. Não é possível que um país como o Brasil tenha uma localização na economia mundial de ser exportador e ainda de produtos primários, né? Como voltando aí a sermos colônia dos outros países, né? Há um processo de recolonização do nosso país. Então, os países hoje, os países que são chamados aí os países desenvolvidos, eles são países que investem em tecnologia, que investem em pesquisa, e é isso que nós precisamos investir, né? E na agroecologia, em coisas que vão aí resgatar a relação que o homem tem que ter com a natureza, que é uma relação de preservação e não uma relação de depredação. Então, assim, eu acho que um plano econômico, ele tem que caminhar no sentido de ser um plano anticapitalista, um plano que vá no sentido oposto do que é o Paulo Guedes, que é o neoliberalismo extremado, que acaba com o Estado. A gente viu 40 anos de aplicação do projeto neoliberal no mundo, o que deu? A gente não ter leitos de saúde pública, falta leito de saúde pública, falta equipamentos, ou seja, tem que ter indústria que produza medicamentos barato, a alimentação está muito cara, por quê? Porque é monopólio do agronegócio, enfim, é tanta coisa para debater, como deveria ser uma sociedade que não é essa sociedade que produziu epidemia agora e que vai continuar produzindo mais epidemias. Os cientistas dizem, essa é uma epidemia, mas vão vir outras, porque o ser humano, através desse sistema explorador e depredatório, ele vai fazendo com que a relação homem-natureza ela vai sendo uma relação destrutiva. Então, a gente precisa repensar muita coisa. E a esquerda precisa repensar isso também. É preciso reivindicar o ecossocialismo. Não dá mais para ter socialismo sem ser ecológico, né? Resgatando aí os clássicos do marxismo, a gente precisa aí estar junto com essa pegada ecossocialista, feminista, antirracista, né? O socialismo ele precisa ser reinventado também nesse sentido. Perfeito. Gilson, eu queria jogar para você agora, então, tem 3 coisas que essa pandemia ela deixou muito evidentes no país. Uma delas é que o SUS é indispensável, a segunda é que sem os trabalhadores nada se produz, e a terceira é de que o Estado tem um papel muito importante na economia, na gestão da sociedade. Queria que você comentasse um pouco, então, sobre como é que vocês estão vendo essa questão de um programa para a retomada do crescimento do país no pós-pandemia. 80% da população que é atendida no SUS é a população negra. Não é pouca coisa. É uma classe trabalhadora que depende exclusivamente do SUS. Então, do ponto de vista da questão da saúde, então nós estaríamos em maus lençóis, né, se não houvesse o SUS. O pós-pandemia é uma incógnita, porque tem vários elementos que vão se debruçar sobre isso. Primeiro que a gente ainda não sabe, não temos uma vacina, né, e não sabemos o momento certo do que será essa normatização da economia, né, e depois de sua recuperação. Há setores como, por exemplo, o setor farmacêutico, que ganhou muito nesses 3 meses,
e há pequenos setores que continuaram ganhando. Só que nós temos alguns elementos, como a questão geopolítica, que é uma disputa acirrada entre Estados Unidos e China, por exemplo, né, que, lógico, vai interferir no projeto de governo e de Estado que a gente vai compor daqui para do pós-pandemia. Os que sobreviverem dessa crise sanitária não vão ter vida fácil. O quintal dos Estados Unidos já está aqui na América do Sul. Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguai, Paraguai. Ou seja, eles vão tentar manter o seu domínio e a sua política sobre nós para não perder para a China, que o caminho será esse, a principal guerra comercial, né, e de potência do mundo. Eles vão continuar sendo potência mundial por conta da questão bélica, por conta da questão tecnológica, por conta da questão militar, ou seja, por vários elementos vão continuar. Só que a ameaça que eles estão passando tem reflexos sobre nós. E esses reflexos vão se dar no dia a dia da gente, na conjuntura. Aparecerão novos cenários tecnológicos, aparecerão novas ferramentas, aparecerão novos setores de transformação, indústrias que produziam um determinado produto e vão passar a produzir outros, ou seja, a indústria 4.0, 5.0. Então, vários elementos estão incorporados nesse pós-pandemia. Nós precisamos construir agora para poder estarmos preparados para ela, não esperar o pós-pandemia para construir alguma coisa. Então, uma coisa está bastante clara para a gente, é que nós devemos fazer com que isso aconteça no agora. Planejamento, elaboração, articulação, ver onde é que a gente vai se unir, frente de esquerda, para poder produzirmos uma resistência e enfrentamento para o que nós queremos enquanto Estado pós-pandemia. Nisso, vamos ter os reflexos de novos empregos ou não, mas o que vai estar sendo dado é uma questão que nós teremos que construir enquanto pessoas e trabalhadores que estão fazendo com que essa história aconteça. Outro debate que precisa estar incorporado com bastante clareza, com as perspectivas socialistas e para a frente de esquerda que a gente propõe, é a estatização do sistema financeiro e a estatização das matrizes energéticas deste país. Isso é de fundamental importância para uma retomada do crescimento e para o país que nós almejamos. Tá, eu vou jogar então para as considerações finais para a gente já ir encerrando. Toninho, começo com você então. Tá bom, Manu. Eu primeiro queria agradecer ao sindicato pelo convite, fiquei muito feliz de poder participar dessa live junto com vocês, dividir ou somar aí nesse debate com a Silvia, com o Gilson, e colocar que o PSTU não apenas é solidário à luta dos petroleiros, mas ele é mais do que isso, ele é parte dessa luta que vocês estão fazendo para ter uma Petrobras 100% estatal. Essa é a nossa luta, essa luta antiga nossa, para manter a empresa como uma empresa estatal sob controle dos trabalhadores. E dizer que eu não quero ser profeta do apocalipse, mas a situação dos trabalhadores pós-pandemia vai piorar, não tenha dúvida disso, muito desemprego, vai ser um índice muito grande de trabalhadores desempregados, a situação de fome, de miséria vai aumentar, mas agora tem muita esperança também, e a esperança da gente fazer grandes mobilizações para poder mudar essa situação e a gente poder ter uma sociedade socialista, lutar pelo socialismo para que a gente possa realmente mudar tudo isso. Eu sei que algumas pessoas, eu vejo alguns analistas dizendo que depois da pandemia a situação vai ser diferente, o capitalismo vai ter uma face mais humana, o capitalismo vai ser mais soft. Eu não creio, não acredito nisso, porque, na verdade, a característica, o signo do capitalismo é essa exploração, e então ele vai ser mais feroz, ele vai ser mais violento em cima dos trabalhadores. E a esperança que nós temos que ter é que os trabalhadores consigam fazer grandes mobilizações e poder transformar a sociedade, para que a gente possa manter a natureza, para que a gente possa manter a tecnologia a serviço da humanidade, para que a gente possa manter o homem, porque cada vez mais eles estão nos assassinando. O que eles fazem hoje é um genocídio, o que o Bolsonaro faz, o que os governadores estão fazendo é um genocídio. Para que a humanidade possa continuar existindo, ela vai ter que mudar
à sociedade. Essa forma de produção, visando apenas o lucro, não é possível. Você vê, né? Hoje todo mundo faz aí a sua homenagem àqueles trabalhadores da saúde. Agora, a situação dos trabalhadores da saúde que hoje estão vivendo sem condição, a forma de trabalhar é muito difícil, já existia antes. Antes disso, já era terrível a situação dos trabalhadores da saúde. É com o OCIP, com o OS, essas OS mesmo, como nós vimos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, essas OS que são apenas para ter lucro. É isso que eles visam. Enquanto a humanidade ficar onde tem 1% da população tem o poder de ter 80% da riqueza que é produzida pelos trabalhadores, não é possível. Enquanto 10% não consegue ter absolutamente nada, vive na miséria absoluta. Então, não pode ser que aqui num país como o nosso, apenas 6 empresários detêm 90% da riqueza. Então, não é possível isso. Então, essa mudança precisa existir. E é por isso que nós somos socialistas e continuamos socialistas. E para encerrar, mais uma vez agradecendo a vocês, aí um abraço a Silvia, um abraço ao Gilson, quem sabe logo nós vamos estar também na rua todos juntos aí, para que a gente possa não apenas derrubar esse governo, mas como transformar toda uma sociedade. Nós não perdemos essa capacidade de sonhar, nós ainda sonhamos numa transformação da sociedade. Muito agradecido e um abraço aos internautas, um abraço a vocês também. Obrigada, Toninho. Silvia, com você, suas considerações finais sobre o debate de hoje. Eu acho que aqui no Brasil a gente está sentindo os ventos que estão vindo dos Estados Unidos, que foi uma luta, né, no coração aí do centro do imperialismo. Normalmente os Estados Unidos, né, colocava suas guardas, né, seu exército em outros países, e agora eles têm uma força contra o próprio imperialismo dentro do próprio país, que é essa força do movimento negro, muito forte a partir da luta por justiça por George Floyd. E isso incendiou o resto do mundo. Então, o que a gente viu na última semana foi manifestações em Londres, em Berlim, em Tóquio, na Nova Zelândia, enfim, foram vários países, aqui no Brasil também, manifestações antirracistas, dirigidas por negros, pela população negra, mas com população imigrante, mulheres, brancos, né, se solidarizando também, e como o próprio Toninho disse, arrancando símbolos escravocratas. Londres, agora o prefeito de Londres disse que vai tirar todos os símbolos da escravidão, ou seja, isso para um país como a Inglaterra, que construiu a sua riqueza e o seu império a partir da exploração da escravidão africana, da colonização dos países africanos. Então, a gente está vendo transformações muito profundas acontecendo, e essas transformações são a nossa esperança. É a partir daí, dessa força, dessa energia, dessas mobilizações que tomam um caráter internacional, é que a gente tem esperança que essas transformações sejam realmente profundas para mudar esse cenário, que é um cenário de caos, um cenário de barbárie, né? Não é só no Brasil. A crise econômica, ela é mundial, é que estoura mais nos países chamados países semicoloniais, países mais explorados, países em que resta para nós a questão de ter uma economia subalterna aos interesses das grandes multinacionais, e as grandes multinacionais querem que nós sejamos simplesmente aí matéria-prima, né, a água, a nossa terra, o agronegócio. Por isso que as populações indígenas, elas são tão massacradas hoje no nosso país. Então, por conta de tudo isso, a nossa esperança vem vindo aí desse novo momento que a gente está vindo, dessas manifestações antirracistas que tem que se conectar com a luta anticapitalista. Isso é muito importante. Não tem como a gente existir uma sociedade não racista num sistema capitalista, que é um sistema que se aproveita dessas relações escravocratas, dessas relações raciais totalmente desiguais e opressoras para aumentar seus lucros. Então, é necessário que a gente combata, ao mesmo tempo, o racismo, mas também, né, o machismo e o sistema capitalista, que ele é predatório de tudo. Então, que esse momento seja um momento da gente
acumular forças aí, a classe trabalhadora no mundo inteiro. Lembrando que a classe trabalhadora não é aquela classe trabalhadora assalariada, com carteira assinada, é uma classe trabalhadora diversa, porque hoje a maior parte dos trabalhadores estão na informalidade. A gente viu aí, inclusive, no próprio Brasil, tem uma mobilização aí de entregadores antifascistas, que são os entregadores de aplicativos, que são totalmente precarizados, né? E é parte da nossa classe, é parte do conjunto do nosso povo, né? Que é o povo trabalhador. Então, a gente precisa dessa unidade internacional aí, antirracista, antifascista, feminista e ecossocialista, porque a gente precisa, né, dessa alternativa anticapitalista e dessa unidade entre todos nós, numa grande frente única, né, dos explorados e dos oprimidos, que possa trilhar aí um caminho árduo, um caminho de diferenças, mas também de unidade, em torno de um programa totalmente oposto a esse programa que é aplicado hoje pelos governantes aí dos vários países. Esperamos que isso resulte, inclusive, nas derrotas de governos de extrema-direita, de governos com características neofascistas, como é o governo do Trump e o governo aqui do Bolsonaro. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!